Olá, hoje nós vamos apresentar um seminário sobre as novelas Vida dei Campi, de Verga, para a disciplina de literatura italiana do século XIX, da professora Roberta Barni. Eu iniciarei minha fala falando um pouco da biografia de Verga. Inicialmente eu gostaria de falar que não foi muito fácil conseguir material sobre a vida de Verga. Aí depois, em algumas pesquisas, nós percebemos que essa dificuldade foi devido à pouca exposição do autor, porque ele era uma pessoa muito reservada e para ele o que era mais importante era a sua obra. Bom, então Verga, ele nasceu no dia 2 de setembro de 1840 em Catânia, que era uma comuna de Sicília, da Sicília. Diferentemente, por exemplo, de Leopardi, que teve uma educação pautada nos clássicos, ele teve uma educação mais diferente. Então, no caso, ele estudou na escola de Antônio Abate, que era um escritor, patriota, entusiasta, né, do patriotismo. Também a família dele era liberal. Ele era filho de pequenos proprietários, né, de terras. Em 1858, ele se inscreveu na faculdade de Direito, só que como, na verdade, o gosto dele mesmo era pela literatura, ele não conseguiu terminar a faculdade. Em 1860, ele se inscreveu na Guarda Nacional. Como eu já falei, ele era um entusiasta, né, ele era um patriota e ele queria mesmo que a Itália fosse unificada. Em 1861, ele publicou o romance I Carbonari della Montagna. Em 1863, Sulle Lagune. No ano de 1865, ele realizou a primeira viagem para Firenze. Aí depois, mais ou menos de uns 3 anos, ele retornou para Firenze, onde ele permaneceu mais ou menos uns 3 anos. Lá ele começou a frequentar os salões intelectuais, fiorentinos, ele participou da vida mundana. E aí ele publicou um livro aqui, que é a História de uma Carpineira, em 1871. Essa obra foi a primeira obra que teve um sucesso. Depois de Firenze, ele passou para Milano, onde ele permaneceu por cerca de 20 anos. Para ele, Milano era uma cidade interessante pelo mundo jornalístico e pelo mundo editorial. Nessa cidade, então, como ele permaneceu por bastante tempo, ele publicou bastante obras, como Eva, 1873, Neda, Tigre Real e Eros, especialmente, tiveram bastante influência desse ambiente mundano. Aí também publicou Vida dei Campi, ali que começa também o interesse pelo mundo, pela população siciliana, né? Novelle Rusticane, marido de Helena, em 1882, La Lupa, em 1885, e Mastro Dom Gesualdo, em 1889. Ele também fez duas viagens para Paris, a primeira em 1882, a segunda em 1884. Nessa segunda viagem, ele encontrou com Zola e também com Rode, que mais ou menos em 1887 acabou traduzindo em Malavoglia. Como se sabe, Malavoglia não fez sucesso quando ele foi publicado. Em 1893, ele retornou para a cidade natal, que é Catânia. Ele publicou Dom Candeloro e Tito Tui em 1894 e Da Tua Mio em 1903. É importante falar que assim, o final da vida de Verga foi um pouco triste, porque ao mesmo tempo que aconteciam mudanças históricas, sociais, na Itália ele não conseguia também que o seu pensamento avançasse em relação a essas mudanças. Ele também continuava muito preocupado com as questões financeiras, porque, como se sabe, ele não era de uma família rica, né? E ele passou ao lado também da Contessa Dina di Sardevolo, que foi uma mulher que ele viveu há 20 anos, também não teve nenhum compromisso com ela, nunca quis se casar com ela nem nada. Então foram uns anos assim bastante tristes, só recebendo amigos mesmo, mais íntimos. No ano de 1920 ele foi nomeado senador em Roma, inclusive ele recebeu uma homenagem de Pirandello. Pirandello contrapôs ele a D'Annunzio.
Em 1919, Luigi Russo publicou um ensaio sobre ele. Em 1922, ele morreu em Catânia. Bom, como eu disse inicialmente, não há muitas informações sobre Verga, tanto pelo posicionamento político, relação familiar. Então, as cartas, elas se revelam como um documento precioso para que a gente consiga saber um pouquinho mais sobre esse autor. Então, eu vou ler para vocês um trechinho aqui de uma carta que expõe bem essa relação do Verga com a família, com a arte e com o dinheiro. Alla famiglia, Milano, 9 aprile 1874. Cara mamma, ti prometto che a posto di qualunque cosa io mi farò perdonare tutto e principalmente il dispiacere che prova dalla mia lontananza. Con successo del mio lavoro e tornerò fra voi, se non com molto denaro, almeno da farvi contenti di me. Bom, então aí aqui a gente já consegue perceber que o Verga ele era bastante ligado à família, ele gostava muito da mãe dele. Ao mesmo tempo que ele gostava da arte, porque a arte era gratuita, ele também demonstrava essa importância que ele dava ao dinheiro mesmo. E o que a gente percebe é assim, que ele, no final da vida dele, ele continuou triste mesmo, porque na verdade ele não conseguiu realizar nada do que ele previa. Nem o sucesso e nem conseguiu retornar para casa com o dinheiro que ele falava que retornaria para a mãe dele. Agora eu vou ler para vocês um pedacinho de um trecho de uma carta que ele respondia a Cesare Lambroso. Cesare Lambroso, na verdade, era um deputado da época e ele estava recolhendo assinaturas para a soltura de alguns presos que eram socialistas. Então, o Verga ele responde da seguinte forma: più cara di ogni libertà e di ogni legalità mi è l'unità della patria e l'animo troppo conturbato dalla propaganda separatista e dalla opera pervicace di un pugno di rettori e di forsanate che la misero a repentare per firmare la sua petizione. Então, antes mesmo da liberdade ou de qualquer coisa, na verdade, o Verga ele era a favor da unidade da pátria. Ele não gostava de falar sua posição política, mas o que se sabe é que ele era um conservador, sim, e a revolução dele se limita à literatura. Então é isso que assim é o mais importante que nós saibamos. Bom, como Verga, na realidade, se por um lado ele escreveu algumas novelas que fazem uma denúncia social, por outro lado nós temos essa posição dele que é super conservadora. Então alguns críticos falaram, alguns estudiosos deram a sua opinião sobre Verga. Então a primeira conclusão é que não é fácil de compreender esse autor, até mesmo por essa dualidade. Por um lado, muito conservador, e por um lado, faz uma denúncia social nas suas obras. Então aqui nós temos o Natalino Sapegno e Gaetano Trombatore, que falam que Verga é um socialista mancato, ou seja, um socialista faltoso. Isso porque, como eu já disse, a obra do Verga, realmente você tem uma denúncia social, mas para eles ele era sim um socialista faltoso. Por quê? Porque na realidade ele estaria limitado pelo período da época em que ele vivia, esse período histórico que logo mais João vai falar para vocês, e até mesmo pelo subjetivo dele. Então, na verdade, ele estaria preso pela época e pela sua própria subjetividade. Bom, no caso do Ansoro Rosa, ele fala que esse paradoxo do Verga é um paradoxo necessário sim. Por que é necessário esse paradoxo? Porque, na verdade, se o Verga se envolvesse com o socialismo, se envolvesse diretamente com a política, o que aconteceria? Ele não poderia fazer a descrição mais realística possível. Então, esse paradoxo, sim, é necessário para ele tomar uma distância e conseguir escrever a sua obra mais realista possível. Bom, agora eu vou chamar para vocês o João. O João vai falar sobre o verismo na Itália e também vai falar um pouquinho para vocês sobre o contexto histórico da Itália e vocês vão entender melhor.